Paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa tarde a todos, pelo nosso bom Jesus Cristo. Estou aqui, irmãos, para falar um pouquinho sobre a fé, umas definições sobre fé, uma palavra tão minúscula, tão pequena, que tem um poder imenso sobre as nossas vidas, a qual o próprio Jesus ele compara com um grão de mostarda, a fé, tão pequeno que podemos ter, e grandes coisas podemos alcançar, que é somente pela fé. Irmãos, a leitura que eu vou fazer agora é um texto muito conhecido de todos vocês, que se encontra lá no livro de Hebreus 11, versículo 1. Mas eu já gostaria, irmãos, que vocês que foram entrando nessa live, que vocês vieram aqui para ouvir essa palavra nessa tarde de terça-feira. Eu já quero que vocês já comecem a curtir e compartilhar esse vídeo. Amém, irmãos? Já começam a curtir e compartilhar. Depois que terminar esse vídeo, ele vai estar no meu canal também no YouTube, que é Projeto Saúde Mental e Espiritual. Vamos falar dessa palavra minúscula de duas letras, F-E, fé, que fazem todo sentido para mim e para a sua vida. Estamos no caminho cristão. Estamos querendo nos aproximar de Deus a todo dia, e sem essa pequena palavra eu e você não conseguimos ver ao Pai, alcançar a graça do Pai, se não for por essa palavra, a qual muitos hoje menosprezam ela, mas ela é a mais importante de toda, porque é pela fé se conhece Deus, que você tem, aquela fé que você tem, um compromisso com Deus, um envolvimento com Deus, e é somente pela fé que no seu coração você profetiza, você crê que Jesus é Filho de Deus, e é somente por fé que você cura, liberta, fé em quem? Em Jesus Cristo, o nome que dá autoridade para se cumprir tudo aquilo que foi dito para mim e para você na palavra de Deus. Então a fé, irmãos, lá em Hebreus 11:1, que é um texto muito conhecido, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Glória a Deus. Muito bem. Eu quero aqui deixar para vocês 4 modos de fé ou de crenças. Em algum desses modos, você e eu, a gente se encontra. E conforme eu vou falando, eu quero que você se analisa e vê como que está a profundidade da sua fé em Jesus Cristo, em nosso Salvador. O primeiro modo é: uns podem crer na verdade somente porque os outros em redor creem nela ou foram criados nela. Essa é a fé da credulidade. Essa fé é quando você crê na verdade somente porque os outros te levam você a crer naquela verdade que você acredita. É aquela fé imitadora. Opa, o meu parceiro, o meu amigo, ele tem essa fé e eu creio na fé. Eu creio na fé que esse meu amigo tem. E você não acaba tendo uma fé
aprofundada junto a Jesus. Você crê porque a outra pessoa também crê, mas você não entende por que o outro crê. Você crê porque simplesmente ele crê e para você isso é suficiente. Ou seja, você vive numa fé, creando do que os outros estão crendo, mas você mesmo não tem a firme experiências e convicções porque você está crendo. Você crê somente porque o outro crê. Ao segundo tipo de fé, os outros podem crer na verdade por causa das suas provas externas, os milagres, as profecias. Esta é a fé especulativa. É a fé mais comum hoje que se encontra ao nosso meio. Que fé que é essa? Eu só creio se eu vejo milagre. Eu só creio se uma profecia na minha vida se cumprir. É uma fé especulativa. Você especula, você acha provas suficientes, seja em fatos, seja em um milagre, seja numa profecia. E você acaba vivendo a sua fé em prol de milagres e profecias. Mas essa não é a fé a qual Jesus Cristo nos ensinou para ter. E você continua vivendo numa fé através agora, não é pelos outros falam, mas é pela fé de Tomé, né? Se você vê para crer, eu vejo um milagre, agora eu tenho fé. Se eu vejo uma profecia, agora eu tenho fé. Se eu vejo uma revelação, essa revelação ela se aprofunda em mim, aí eu tenho fé. Entendeu, irmãos? Se a primeira fé uma das primeiras fé que eu mostrei para vocês hoje aqui foi essa fé que você crê através de outras pessoas, sem você ter uma experiência própria com Deus Altíssimo, que é uma fé da credulidade. Você crê porque outra pessoa crê. Essa segunda tipo de fé se torna pior que a primeira, porque você não acredita mais porque os outros crê. Você acredita porque tem que ter uma prova convincente que te convence a você crer. Que é o mais comum de dizer, pessoas que só têm fé se vê Deus, Jesus Cristo, realizando milagre, uma profecia se cumprindo. E naquele tempo, ao qual Jesus andou pela terra, não era comum que é hoje. Muitos estavam ali seguindo Jesus Cristo, não porque ele fazia, mas pelos seus ensinamentos, pela forma que ele agia, a forma que ele pensava, a didática que ele tinha para ensinar seus seguidores. Mas muitos deles estavam ali também para ver se realmente Jesus era Messias, se ele fazia milagre realmente. Então a fé daquelas pessoas estavam ali alicerçada o quê? Em milagres, irmãos. E hoje, na nossa religião, a nossa igreja hoje não é diferente. Tem muitas pessoas que estão na igreja pela fé de outras pessoas. Tem pessoas que estão na igreja hoje porque só crê se vê um milagre acontecer. E outros podem crer na verdade bíblica, se recomendam à sua razão e consciência e concordam com a própria experiência interna. Essa fé é baseada em provas morais, ou seja, eu creio numa verdade bíblica se isso bate com a minha razão. Eu creio na verdade bíblica se isso eu tenho provas morais suficientes na minha vida que se cumpra a voz de Deus. Um exemplo. Bom, eu creio que ganhar muito dinheiro vai ser o sustento da minha vida e da minha casa.
E a Bíblia vem falar ao contrário para você, que não é importante as riquezas da terra, mas sim buscar outros tipos de riquezas, que é as riquezas do reino dos céus espirituais. Opa, então a palavra de Deus vai contra a minha prova morais, porque eu nasci com esse pensamento. E quanto mais eu adquiro riqueza na terra, melhor uma vida eu tenho. Aí a palavra de Deus vem para você e diz o oposto de você. E isso já vai contra a sua crença. Esse tipo de fé é o tipo de fé enquanto a palavra de Deus concorda com as suas morais que você tem. Concorda com a sua ética que você cresceu. Concorda com aquilo que você acredita. A partir do momento que a palavra de Deus vai contraditório daquilo que você acredita, você para de ter fé, porque está indo contra as suas provações morais. Esse é um tipo de fé. Essa fé é somente você concorda com aquilo, você tem fé até quando a palavra de Deus ela te conforta. Se ela começa a ir contra você, você acha, não, as minhas provas morais, o que eu nasci, o que eu vivi pensando, para mim, se torna maior do que a palavra de Deus tem na minha vida. Enquanto a palavra de Deus diz que eu vou ter em abundância, que eu vou receber milagre, que eu vou receber cura, opa, moralmente, eu tenho fé nisso. Mas a partir do momento que a palavra de Deus diz que eu tenho que me arrepender, que eu vou passar por provas, que eu vou passar por tentações, e que dinheiro não é tudo na minha vida, opa, isso vai contra naquilo que eu acredito. Então a palavra de Deus para mim, nessa parte, eu já não tenho mais fé. Esse é um tipo de fé que as pessoas têm. Qual que é o outro tipo de fé? Outros sentem e amam a excelência da verdade cristã, que é baseada na beleza e adaptação das nossas necessidades. Essa é a fé espiritual, que é dom de Deus, que dizem Hebreus 11:1. Eu não preciso ver para crer. Eu já creio sem ver. Eu não preciso de provas reais, provas táticas nas minhas mãos. Não preciso poupar algo para me ver. Eu não preciso estar lá para ver aquilo acontecer. Essa fé é espiritual, que ela passa a nossa parte carnal, que passa a nossa parte material. Essa fé espiritual, eu não preciso crer para ver, mas eu já creio bem antes. Mas eu creio bem antes disso. Eu já creio. Eu já creio bem antes disso, para as coisas acontecerem. Eu já creio. Eu já creio no milagre da minha casa. Eu já creio no milagre do meu casamento. Eu já creio na reestruturação da minha família. Eu já creio em algo que eu não sei porque eu creio, mas dentro de mim eu sei que isso vai acontecer. Mas não é por causa de mim, é por causa de Deus. Por isso que lá nós vemos um texto que a gente deve buscar os dons necessários espirituais da nossa vida. E um dos dons a qual devemos buscar é o dom da fé. Porque a fé não é algo que cria dentro de você, é algo que é recebido do Pai para você. Você não precisa de razões naturais, razões morais. Não, você precisa apenas crer, acreditar, sem ver, sem apalpar. Você sabe, vai acontecer. Mas não porque eu posso.
é porque Deus assim estabeleceu na minha vida que vai acontecer. Então eu não me importo com as opiniões de outras pessoas que dizem que não vai acontecer. Porque para mim, no meu plano espiritual, já aconteceu. E eu sinto isso no meu plano emocional. Eu me sinto já cumprido algo que Deus deu para mim. E aqueles que amam a excelência da verdade cristã. E aqueles que amam e sentem a excelência da verdade cristã. E qual é essa verdade? Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é a verdade a qual nós temos que ter em nossos pensamentos. Aquele que tem Jesus Cristo já tem a fé cumpridora na sua vida e sabe que aquilo vai acontecer, porque Jesus, ele não mente, não volta atrás com a tua palavra. E para vocês verem, uma palavra tão pequena que tem um poder tão grande em nossas vidas. Então, uma pergunta hoje para vocês: que tipo de fé vocês estão vivendo? Que tipo de fé vocês estão buscando? Lá em João 4,50 diz assim: fé não é sentimento. Você não tem o sentimento da fé, igual um sentimento emocional que você tem, igual um sentimento de alegria, de tristeza. Não. Fé é simplesmente você crer. Fé não é sentimento. Muitas vezes você está procurando um sentimento para saber se você tem fé. Hoje eu não me sinto muito bem na minha saúde. Isso não quer dizer que você faltou fé. Hoje eu estou muito feliz. Isso não quer dizer que você tem uma grande fé. Não. Irmãos, fé não é sentimento. Olha aqui que diz, lá em João 4,50. Disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse e partiu. Ele creu na palavra. Aquele homem não sentiu a fé, mas ele creu na palavra que Jesus disse. E ele pegou e partiu dali. Então, fé, muitas vezes a gente procura fé em sentimentos. Não existe um sentimento chamado fé. O que existe é a fé. É você crer na palavra, que a palavra de Deus ela vai se realizar na sua vida. Você se sente salvo? Existe um sentimento de salvação? Não existe um sentimento de salvação que confirma a sua salvação. O que tem o que? É a salvação que você crê, que você se regenerou, que você nova criatura é, e você crê, fé de novo, na sua salvação em Jesus Cristo. A justificação, você sente a justificação? Você tem um sentimento da justificação? Não. Mas você tem fé, você crê que você foi justificado pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes, você está vinculando fé a um sentimento. E fé não é um sentimento. Fé é uma crença, é um crer que você tem. Você tem fé em Jesus Cristo. E muitas vezes o sentimento, você não vai ter um sentimento igual de alegria, de tristeza, ou sentimento emocional. Você tem fé, porque você tem fé e você crê. E nem por isso tem que ter uma razão. Você crê porque você acredita, você crê porque Jesus está na tua vida, você crê porque você quer Jesus na sua vida e você quer a transformação do Evangelho da sua vida. Então, fé é uma palavra, irmãos, que tem muito
muita abundância, muitas palavras. Fé é crer implicitamente em Deus, nas suas promessas e nas suas palavras. Vamos voltar ao livro, o Hebreus 11:3. É bem pertinho daqueles que nós estávamos. Ó. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparente. Fé é acreditar de forma implicitamente em Deus, nas suas palavras e nas suas promessas. É crer que quem criou esse mundo não veio do nada, não veio do vácuo. Esse mundo tem um Criador. Você era uma criatura, hoje você é um filho, uma filha de Deus. É você crer que a sua família pode ser salva, é você crer que você já está salvo, é você crer que o Evangelho te transformou, é você crer na força a qual Jesus ele tem sobre a sua vida e que você não é mais dominado pelo pecado. É você crer que Jesus restaurou totalmente a tua vida. E é somente pela fé que vocês conhecem Jesus Cristo. Amém? É essa palavra que eu quero deixar para vocês nessa tarde. Falamos um pouquinho sobre a fé, irmãos. Só um pouco. Porque se formos falar sobre a fé, irmãos, acho que não vai existir tantas horas de live para eu e vocês estarmos falando sobre a fé. Aqui só foram algumas definições sobre a fé e algumas das apresentações sobre a fé. Aí vocês verem em que profundidade que vocês estão na fé. Eu disse aqui 4 tipos de fé e eu expliquei aqui 2 tipos de fé diferentes, a qual a palavra de Deus dá alicerce para nós estarmos administrando e evangelizando essa palavra. Mas eu sozinho, irmãos, sinceramente, eu não consigo fazer isso sem a tua ajuda. Então, me ajude a evangelizar e a levar a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo, envie a mais pessoas, compartilhe essa palavra de Deus. Se você não entendeu algo, volte o vídeo, reflita o que foi dito aqui sobre a fé, veja em quais situações, em qual modo a sua fé está aqui. Será que você está sendo guiado pela fé de outras pessoas e você não está tendo a fé, o sentimento de fé aprofundado mesmo com Deus? Ou será que a sua fé está alicerçada em milagres, em profecias? Ou será que a sua fé está alicerçada, se bate com as suas ideias, se bate com as suas formas de moral de pensar? Ou será que a sua fé realmente é aquela fé verdadeira e idônea, que você já sente algo acontecer na sua vida? Bem mesmo onde aconteceu, você já sabe que aconteceu. Eu expliquei aqui também que fé não é sentimento. Fé é crer, é acreditar. E fé não é sentimento. Eu dei exemplo que a salvação, você não tem o sentimento da salvação. Você crê que você foi salvo. E eu último aqui, eu disse aqui resumindo, que fé é crer implicitamente em Deus. Que é Ele, somente pela fé, você crê que Deus é o Criador do céu e da terra, que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, e é por isso que você e eu hoje somos salvos e justificados diante de Deus. É pela fé que nós cremos nas promessas de Deus e na sua palavra, que é as Escrituras Sagradas. Amém? Fiquem todos na paz de Deus. Agradeço a todos e amém.